Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos começar a aula de hoje. E o tema da aula de hoje vai ser uma pequena palestra sobre nanociência e nanotecnologia, para a gente começar a ter nossas primeiras discussões e os primeiros avanços aqui na disciplina. Então deixa eu colocar aqui no laser pointer, tá? E vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou começar essa palestra aqui de hoje com essa citação, com essa frase aqui do Richard Smalley, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel pela descoberta do fulereno. Se eu não me engano, esse trecho aqui é parte do discurso dele lá na cerimônia de entrega do Prêmio Nobel. Então o que ele diz aqui é que tudo que nós vemos ao nosso redor é feito de átomos, né? Os elementos básicos, os blocos básicos fundamentais da matéria. Então, tanto a madeira, cobre, bronze, ferro, aço, silício, né, e os maiores avanços tecnológicos que a humanidade fez, foi feita com um grande amontoado de átomos. É isso, na verdade é um amontoado de trilhões e trilhões e trilhões de átomos que são modelados de uma certa forma que dá propriedade a esses materiais. Tá? Então, ele diz que se a gente conseguisse chegar numa maneira de controlar como posicionar átomo a átomo, a gente poderia ter um avanço tecnológico que seria muito maior do que qualquer avanço tecnológico que a gente teve em todo o nosso passado, né? Porque a gente poderia ser capaz de construir qualquer coisa. Fica um exercício para vocês aí. Olhem a tabela periódica, relembre a tabela periódica, que talvez muitos de vocês não veem lá desde a escola. Né? E observe que a quantidade de elementos químicos que a gente tem é bem limitada. A gente não tem uma quantidade infinita, aliás, muito pelo contrário, uma quantidade finita e pequena, né? Uma pouca centena, um pouco mais de 100. Né? E com esses elementos a gente constrói tudo que a gente conhece. Tá? Então o computador ou o celular que você está assistindo essa aula é feito de átomos. Né? Um conjunto de vários átomos, né? De trilhões e trilhões e trilhões, uma quantidade absurda de átomos que forma aí o seu monitor, o seu celular, a cadeira que você está sentada, né? A sua roupa e ainda mais, você mesmo. Né? Então ele falou, será que a gente tem capacidade de trabalhar e de construir as coisas átomo a átomo? Bom, a gente vai ver um pouco ao longo dessa disciplina que isso é complicado e, para não dizer, impossível. Né? A gente consegue trabalhar átomo a átomo, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas para fazer coisas muito pequenas, tá bom? Mas isso já é extremamente relevante, porque quando a gente mexe com as coisas pequenas, como a gente vai ver mais para frente, a maneira como essas coisas pequenas são arranjadas já muda as propriedades na macroescala, e isso é muito importante. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa palestra de hoje é que tamanho é documento. Tá? A escala nanométrica ela é importante. Beleza? Bom, vamos ver algo aqui. Nós, como aqui é uma disciplina de computação, né, Departamento de Ciência da Computação, a gente vai ver uma quantidade de exemplos computacionais. Então, esse aqui talvez seja o mais relevante dele. Né? Esse aqui é o ENIAC, que é o primeiro computador eletrônico, tá, que foi desenvolvido. Ele era feito de válvulas termiônicas, quase 18 mil válvulas termiônicas. Ele foi apresentado em 1946, então um pouco mais de 70 anos atrás. Ele pesava por volta de 30 toneladas, ocupava um prédio inteiro e fazia 500 multiplicações por segundo ali. Ele era bem limitado. Né? E só como curiosidade, um parênteses, ele deu origem ao termo bug. Né? Porque, como ele era feito de válvulas, os insetos entravam ali nas conexões da válvula, dava curto, e aí a gente tinha que trocar a válvula, o computador parava de funcionar, e por isso veio esse termo bug. Então, observe que para fazer um computador era algo muito complicado, porque os blocos básicos, os elementos que controlavam a corrente elétrica na época, as válvulas termiônicas, eram muito grandes. Então, para eu ter um computador bem simples, né, comparado com os computadores de hoje, o ENIAC era um computador bem simples, eu precisava de um espaço gigantesco e era algo muito caro de se fazer.
É por isso que o Thomas Watson, né, da IBM, tem uma frase célebre que ele fala que no mundo só terá mercado para 5 computadores, porque era algo muito difícil de ser fabricado e muito caro. Bom, felizmente, a gente tem um grande exemplo aí da miniaturização levando ao avanço tecnológico, né? Então a gente partiu das válvulas termiônicas, que eram essas coisas gigantescas, e aí aqui a gente tem uma imagem do primeiro transistor, que era algo grande também, na escala de alguns centímetros, tá? Mas de certa forma já foi um avanço. E esses transistores, como vocês muito bem sabem, hoje estão na escala de alguns poucos nanômetros, né? O canal ali por onde passa a corrente elétrica no transistor está na ordem de alguns poucos nanômetros, né? Então a gente pode até dizer, né, como a gente vai ver na nossa definição ali, que o transistor já é um produto da nanotecnologia, tá? Mas ele é um produto mais de uma evolução de algo que já existia do que uma grande revolução, tá bom? E ele propiciou então a criação dos chips, né? Os processadores extremamente modernos. E olha que aqui eu estou com um processador nada moderno, um processador bem antigo, um Pentium 4, mas que já foi uma grande revolução e hoje a gente tem os computadores cada vez mais evoluindo por causa do tamanho desses transistores. Então o tamanho sim faz diferença, tá? Bom, hoje a gente tem esses computadores atuais aqui, né? Botei aqui uma foto de um laptop, mas a gente tem, eu coloquei milhões de transistores, mas na verdade a gente vai além, né? Tinha que ter corrigido aqui, a gente tem bilhões de transistores nos processadores e a gente carrega, se vocês olharem para o meu videozinho aí, né? Eu estou mostrando para vocês, a gente carrega o computador na mão hoje e aqui a gente tem um computador multicore, né? Um processador multicore. Isso aqui é um computador completo, porque ele tem memória, ele tem processador, ele tem interface, ele tem entrada e saída e assim por diante. Ok? Então, felizmente, a gente saiu daquele prédio gigantesco e graças à miniaturização e chegar à escala nanométrica, a gente tem equipamentos, né, ferramentas computacionais fantásticas nos dias de hoje. Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui por exemplo, os sistemas biológicos, né? Os sistemas biológicos é um bom exemplo de como coisas pequenas são extremamente importantes para a gente fazer que coisas grandes funcionem, né? Isso aqui é uma célula, né? Uma imagem de uma célula e seus vários componentes ali dentro, que são muito pequenos, estão na escala micrométrica, né? E eles são, obviamente, construídos de nanoestruturas que vão dando forma a essas microestruturas. E essas microestruturas, cada uma dessas nano e microestruturas tem funções muito especializadas que fazem com que essa célula funcione de uma maneira muito adequada. E o que eu quero chamar a atenção é que essas estruturas nanométricas e micrométricas evoluídas ao longo de milhões e bilhões de anos fazem com que estruturas na nossa escala, né, isso aqui, um corpo que a gente conhece muito bem, funcione de maneira muito adequada. Então, a razão pela qual você está prestando atenção e assimilando o que você está assistindo nessa aula se deve ao fato de que várias nanoestruturas e microestruturas estão funcionando, né, dentro de você. E o que são essas nanoestruturas e microestruturas? Átomos. Lembra que a gente falou lá no primeiro slide da aula. Então, esse jeito de arranjar os átomos faz com que máquinas fantásticas como nós, né? Vamos colocar aí que nós estamos nas máquinas fantásticas, né? Funcionem e interajam como a gente está interagindo hoje, tá? Então, por causa dessa imagem aqui de um homem, né? Falando de nós como máquinas fantásticas, fica até uma dica cultural para vocês aí de livro. Quem não leu ainda, eu aconselho que vocês leiam o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, né, que é um israelense, que ele conta como é que nós, Homo sapiens, dominamos o mundo e como é que a gente está evoluindo a partir de então, desde quando a gente evoluiu, tá? Isso aqui, obviamente, que é totalmente parênteses fora da aula aqui, mas me veio essa na lembrança aqui. Eu acho que devia ser um livro obrigatório para todo mundo, porque realmente é muito bom. Bom, então vamos lá. O que é nano, né? Eu fiz uma brincadeirinha aqui de colocar uns nano pessoinhas aqui, né? São as pequenas moléculas, como se fossem pessoas. Mas nano, esse termozinho é usado como um prefixo, né, que vem do grego antigo e significa não.
Tanto é que quando a gente vê alguém muito pequenininho, né, a gente fala, ou uma coisa muito pequenininha, a gente fala que é uma coisa nanica ou nanico, né? Que é uma coisa realmente anão, pequena. A gente usa esse nano, esse termo nano, como um prefixo, né, para dar uma ordem de grandeza a alguma unidade. Então, no nosso caso aqui, a gente está interessado em unidade de tamanho, né, de metro, comprimento. Né? Então, um nanômetro, ou um nanômetro, é o 10 a menos 9 do metro, ou seja, 1 bilionésimo do metro. Então, se a gente pega um metro, se você pega uma fita métrica, né, e coloca um metro, divide esse 1 metro em 1 bilhão de pedaços. É um pouco complicado, né? Se a gente olha ali, a gente tem, nessa fita métrica, a gente tem os centímetros, a gente está dividindo em 100 pedaços. Eu tenho ali os milímetros, eu estou dividindo em 1000 pedaços. Agora, dividir em 1 bilionésimo eu não vou conseguir fazer com a minha caneta, porque a minha caneta faz um risco muito maior do que um nanômetro. Né? Então, é impossível da gente dividir. Mas as coisas na escala nanométrica estão nesse 1 bilionésimo do metro. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, na verdade, o nano, esse termo nano, hoje aqui, até esse momento, ele é apenas uma dimensão, uma ordem de grandeza de alguma coisa, tá? No nosso caso, o metro. Bom, eu gosto muito dessa imagem aqui, né? Essa figura aqui, ela é muito rica. Aqui ele está botando uma escala, uma régua, que vai de 1 centímetro, que é o 10 a menos 2, né? Vocês sabem bem, dividir 1 metro em 100 pedaços, até o 0,1 nanômetros, que é o 10 a menos 10, ou que a gente chama de 1 angstrom, tá? E aí a gente vai vendo aqui, ele vai colocando as coisas, então ele chama aqui de micromundo, né? O micromundo vai aqui de 1000 nanômetros, né? De 1 micrômetro até 100 micrômetros, tá? Até 100 micra. E a gente tem aqui o que ele chama de nanomundo, né? Que se convencionou de chamar de nanomundo, que é o de 1 nanômetro a 100 nanômetros. Tá? Bom, a luz visível, os comprimentos de onda da luz visível, que faz com que a gente enxergue as cores, está aqui na faixa de alguns microns, né? de centenas de nanômetros. Né? Por isso que a gente não consegue enxergar as coisas aqui embaixo, porque elas são muito menores do que o comprimento de onda que os nossos olhos detectam. Tá? E aqui do lado esquerdo ele colocou coisas da natureza que tem mais ou menos a ordem de grandeza representativa do tamanho que tem aqui. Então ele começa aqui, ó, no caso aqui de centímetros, milímetros, ele colocou aqui uma formiga. Uma formiga é algo que a gente enxerga, né? Nosso olho consegue ver, e a gente consegue sentir a formiga também. Né? A formiga dá uma picada na gente, a gente sente. Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Aqui na escala, no micromundo, né? De 2 a 5 micra de diâmetro, ele colocou as hemácias, né? As células de glóbulos vermelhos do nosso sangue. Tá? Que a gente vê ali, que carrega o oxigênio e tudo mais. Se a gente vem aqui para o nanomundo, a gente tem a molécula de ATP. Lembra quando a gente falou lá do corpo humano? A molécula de ATP ela tem 10 nanômetros de diâmetro. E é uma molécula extremamente importante no nosso corpo, porque é ela que, de certa forma, gera energia para o nosso funcionamento. Então, observe que uma nanoestrutura, uma nanomáquina de 10 nanômetros, muito pequenininha, que nós não conseguimos enxergar, é o que faz com que o nosso corpo funcione de maneira muito adequada. E mais do que isso, né? Digamos aqui, vamos botar na linguagem da computação, o código-fonte da nossa vida, que é o nosso DNA, que diz as nossas características, que diz como nós somos e tudo mais, ele tem de 2 a 12 nanômetros de diâmetro. Então essa molécula super importante, né, ela nos diz está na escala nanométrica e nos diz tudo que nós temos, todo o nosso comportamento. Você vê como a escala nanométrica é importante. E aqui também tem os átomos de silício, né, que estão espaçados num cristal por algumas dezenas de nanômetros. Ok? Uns décimos de nanômetros.
ok? Perdão aqui pela má posição. Agora, o que eu acho muito legal nessa imagem aqui é o que eu deixei escondido e apresento para vocês aqui que estava do lado direito. Que são coisas também mais ou menos da mesma ordem de grandeza, mas criados pelo ser humano. Isso que é muito legal. Então, a gente começa de novo lá nos centímetros, milímetros, e a gente vê ali a cabeça de um alfinete. Alfinete é algo que a gente vê, a gente consegue ver ali, sabe que tem alguns milímetros, e a gente sente a cabeça do alfinete. Tá? Descendo um pouco, a gente tem, por exemplo, os Microelectromechanic Systems, que é como se fossem engrenagens na escala micrométrica que podem ser ativadas por comportamentos eletrônicos. Tá? Então a gente consegue fazer coisas nessa escala e é muito interessante para fazer sensores, atuadores para a internet das coisas, por exemplo. Já indo um pouco aqui na escala nanométrica, micro e nanométrica junta, o que a gente está vendo? A gente está vendo essa imagem aqui, né, que tem 4 barras amarelas num fundo roxo. Essas 4 barras amarelas são contatos de ouro para fazer conexões eletrônicas. Tá? Esses contatos de ouro têm aqui mais ou menos 1 micron de largura. Então a gente está aqui na escala nanométrica. Tá? O que talvez vocês não perceberam, e eu vou chamar a atenção agora, é que dessa barra para essa barra tem um fiozinho muito pequenininho, amarelinho, passado aqui, bem branquinho, né? Dessa ponta para essa. Estou passando em cima dele aqui, ó, várias vezes para vocês verem. E desse para esse tem um outro aqui também, ó, passando. Esses fiozinhos aqui são os nanotubos de carbono que estão fechando a conexão eletrônica entre esses contatos de ouro. E esses nanotubos de carbono têm aqui pouquíssimos nanômetros de diâmetro, né? No exemplo aqui tem 1,3 nanômetros de diâmetro. Esses nanotubos de carbono hoje já estão sendo usados para fazer a nova geração de transistores, tá? E de conexão em chips. Eu acredito que o primeiro avanço, além do silício, né, que a gente vai ver muito isso no curso, vai ser o uso de materiais de carbono para fazer os próximos chips. Tá? Além disso, eu gosto muito dessa imagem aqui também. Se vocês observarem essa primeira parte aqui, ó, a gente tem um quarto de círculo, nesse primeiro quadrante a gente tem um quarto de círculo e vários pontinhos soltos aqui. No segundo quadrante a gente tem um semicírculo e outros pontinhos soltos. No terceiro quadrante a gente já tem 3/4 de círculo e uns pontinhos soltos. E no último quadrante a gente tem um círculo completo. Cada pontinho que vocês estão vendo nessa imagem, obviamente que vocês já perceberam que essas imagens são sequenciais. Primeiro foi essa, depois essa, depois essa, depois essa, como eu expliquei. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui é um átomo. E o ser humano foi capaz, com um equipamento extremamente sofisticado, pegar cada átomo desse, arrastar em cima da superfície do material e posicionar formando esse círculo. Então sim, nós somos capazes de já manipular átomo a átomo. Mas nós não somos capazes, obviamente, de pegar átomo a átomo e construir uma cadeira, né? A gente consegue arrastar em cima de uma superfície, num plano, alguma coisa nesse sentido. Construir em 3D já é algo um pouco mais complicado, tá? A gente vai ter que usar outras técnicas. Bom, aqui um outro exemplo de escala, tá? Então aqui a gente está vendo um pouco maior, a gente está indo lá de um angstrom, né, que é o tamanho da molécula de glicose, para 1 nanômetro, que é mais ou menos o tamanho das proteínas, e vai passando pela escala micro, milímetro, está aqui a formiga de novo, até o quilômetro, né, que é a montanha. Bom, vou parar por aqui e vou passar para o próximo vídeo, tá bom? Para a gente continuar a nossa discussão.